verdade, pelo menos tentar aqui, entender um pouco mais a respeito do que Paulo está falando a Timóteo com estas palavras, nós precisamos trilhar pelo caminho correto da tentativa de interpretarmos esse texto. E é natural que quando nós, é quase que inconsciente, mas ali está, quando nós falamos segunda carta de Paulo a Timóteo, sem que nós percebamos até mesmo, vem a ideia de uma primeira carta. Então é natural que quando se lê ou se menciona a segunda carta de Paulo a Timóteo, já está no imaginário, já está na ideia, já está na mente a presença de uma outra carta. Porque se tem a segunda, é porque teve a primeira carta. E é igualmente natural que quando se pense sobre as duas cartas, que se faça uma espécie de comparação entre as duas cartas. E quando se coloca a primeira carta de Paulo a Timóteo, ao lado de sua segunda carta, também a este obreiro, e se faz esta comparação, nós observamos que, se na primeira carta Paulo estava mal, preste atenção nisso aqui, se na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, preste atenção nisso aqui, ele estava mal, na segunda carta, Paulo está ainda pior. É verdade que esta informação, em um primeiro momento, parece ser desanimadora. No entanto, se nós queremos entender esta carta, é preciso levar em conta a condição na qual Paulo, que escreve esta carta, se encontrava, para então entendermos o que Paulo está escrevendo ao jovem obreiro, o pastor Timóteo. Portanto, eu repito nesta noite, se na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele estava mal, na segunda ele ainda estava pior. Primeiro porque quando Paulo escreve esta segunda carta, Paulo era um prisioneiro, Paulo estava preso, e esta prisão de Paulo não era qualquer prisão, aliás, não é semelhante à outra prisão de Paulo, que era conhecida como uma prisão domiciliar, em que Paulo podia receber visitas, podia pregar o evangelho, podia inclusive em alguns momentos se locomover. Neste caso aqui, Paulo está definitivamente preso. Paulo está em uma masmorra. Paulo está totalmente impossibilitado de ir e vir. Como se não bastasse, Paulo não está só preso, Paulo está sentenciado à morte. Então percebam, todas as palavras mencionadas, escritas e enviadas por Paulo a Timóteo, são palavras, primeiro, de um prisioneiro, e segundo, de um homem sentenciado à morte. Paulo só tem uma certeza do ponto de vista humano: ele não sairá dali com vida. Dali a pouco, ele sabe que ele terá sua cabeça decapitada. Paulo, portanto, quando escreve esta carta, ele, em primeiro lugar, é um preso, e em segundo lugar, é um homem sentenciado. Paulo está no corredor da morte. Portanto, do ponto de vista humano, Paulo não tem, e repito, do ponto de vista humano, Paulo não tem esperança nenhuma. Paulo não tem expectativa nenhuma. Paulo não é um homem com condições de planejar o seu futuro. A questão agora é, diante de sua condição de preso, diante de sua condição de sentenciado à morte, qual foi a reação de Paulo?
Como é que Paulo respondeu a esta condição? Ora, só existe uma forma de nós aprendermos com Paulo a partir de uma situação como esta de prisão e de sentença de morte. Qual foi a reação de Paulo? Não há outra forma de descobrirmos senão lendo as suas palavras a Timóteo. Isto mesmo, a carta de Paulo a Timóteo é mais do que uma carta pastoral. A carta de Paulo a Timóteo é um tratado sobre um pastor que está preso e está sentenciado à morte. Como é que se comporta um pastor? Como é que se comporta um apóstolo do quilate de Paulo diante desta prisão e diante da sua sentença de morte? As palavras que ele escreve a Timóteo são palavras que demonstram como foi a reação de Paulo. E quando você procura identificar em uma simples frase a reação de Paulo diante desta condição na qual ele estava, não é outra senão a de que Paulo, embora estivesse preso e sentenciado à morte, todavia Paulo foi um homem cujo espírito ele voou, ultrapassou, sobrepôs-se às adversidades. É isto mesmo. Paulo, mesmo preso, mesmo sentenciado à morte, de dentro da cadeia, as palavras que ele escreve e envia a Timóteo demonstram e confirmam que o seu espírito, ele sobrepôs-se às adversidades. Isto é tão verdade que Paulo, quando escreve esta carta, embora preso e no corredor da morte, Paulo se utiliza desta carta para encorajar, para animar, para alegrar e para orientar um obreiro livre. Olha este cenário. Não é Timóteo quem escreve na condição de livre para Paulo na condição de preso. Não, é Paulo na condição de preso e sentenciado que escreve para um obreiro livre, não para reclamar, não para lamuriar, não para murmurar. Não, Paulo, de dentro da cadeia e com a sentença lavrada, ele escreve esta carta para orientar, para alegrar, para animar e encorajar outro obreiro. É isto. A carta de Paulo a Timóteo é exatamente isto. Paulo está enfrentando a maior prova da sua fé. É verdade. Paulo mesmo registra que enfrentou diversas adversidades. Por exemplo, Paulo fala de naufrágios. Paulo fala também de perseguições. Paulo fala que foi flagelado. Paulo fala de apedrejamento. Paulo fala de que ele sofreu a traição dos falsos irmãos, dos falsos amigos, daqueles que diziam ser irmãos, mas não eram. Porém, preste atenção aqui, nenhuma prova de Paulo foi maior do que esta. Paulo está com os dias contados. No entanto, é diante da maior prova da fé de Paulo que ela se mostrou inabalável. E Paulo se apresenta aqui, queridos obreiros e irmãos aqui presentes, como um exemplo máximo de que o cristão, ele não é testado nas suas ações. Nós não somos testados na maneira com que agimos diante das situações. Ao contrário disso, nós somos testados em nossas reações. Não é
a maneira com que eu ajo, que eu demonstro ser verdadeiramente cristão ou não, mas é na maneira com que eu reajo, que eu demonstro se sou fiel ou não. É na maneira com que eu reajo diante da pressão, que eu demonstro se as minhas bases são firmes ou não, e se as minhas raízes são profundas ou não. Quer ver que isto é verdade? Jesus ensinou isto. Jesus disse: se te ferirem uma face, dê a ele a outra face. Isto não é ação, isto é reação. Jesus também disse: se te obrigarem a caminhar uma milha, não vá uma, vá duas. Não é ação, é reação. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Isto não é ação, isto é reação. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Também é reação. O crente não é testado nas ações. Nós somos testados em nossas reações. Quer ver que é verdade? Existe uma frase que, a meu ver, ela está equivocada. Quando dizem assim: quer conhecer um homem, dê o que a ele? Está errada esta frase. Na verdade, você não conhece um homem quando você dá poder a este homem ou a uma mulher. Você conhece um homem ou uma mulher quando você tira o poder que foi lhe dado. Porque é exatamente assim. Quer ver que é verdade? Pense, por exemplo, em alguém que no início do ano, o pastor, orientado por Deus, coloque essa pessoa em um cargo, ou à frente de uma liderança, ou à frente de uma congregação. Passado 1, 2 anos, o mesmo pastor, igualmente dirigido por Deus, vai lá e tira essa pessoa desse cargo. A maneira com que essa pessoa reagir a isto, ela demonstrará ser leal ou não. Porque alguém poderá dizer: ora, o senhor era um homem tão dirigido por Deus e agora já não é mais. Porque você conhece uma pessoa, não quando dá alguma coisa a ela, mas quando você tira este algo desta pessoa. Portanto, Paulo, e nós vamos chegar lá, Paulo é alguém que demonstra que a sua fé, ela foi testada, e no teste de sua fé, a sua reação demonstrou as bases da sua convicção em Deus. Portanto, em síntese, resumindo esta carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo não é outra coisa senão o adeus, a despedida, as últimas palavras do grande apóstolo Paulo ao jovem obreiro Timóteo, que estava, preste atenção nisto, Timóteo estava sob pressão, Timóteo estava sendo rejeitado, Timóteo estava enfrentando a oposição de algumas pessoas na igreja em Éfeso. E Paulo, sob uma pressão ainda maior, ele encontrou forças para encorajar, animar, orientar e dizer a Timóteo: aguenta firme, porque os meus dias estão contados, e você é quem vai dar continuidade ao meu legado. Esse é o resumo desta segunda carta de Paulo a Timóteo. Mais do que isto, quando Paulo escreve esta carta, Paulo tem pelo menos 2 objetivos. Primeiro, Paulo quer resolver problemas pessoais de Timóteo. Segundo, Paulo quer resolver problemas ministeriais de Timóteo. Observem isso. Paulo está preso. Paulo está sentenciado à morte. Porém, ele encontra condições de se preocupar com questões pessoais e ministeriais de Timóteo. Olha a grandeza do espírito de Paulo, de dentro da cadeia, com a sentença de morte lavrada e decretada. Paulo se preocupou com a vida espiritual de Timóteo. Paulo se preocupou com as emoções de Timóteo.
Ora, que homem é este que está preso, caminhando para a morte, e se preocupa com a emoção de um obreiro livre? E mais, Paulo vai ter a sua cabeça cortada, e de dentro da cadeia, ele se preocupa com a doença no estômago de Timóteo. Que homem é esse? A sua cabeça vai rolar, e ele está preocupado com o estômago do outro. Paulo vai morrer, e está preocupado com a saúde do outro obreiro. É a demonstração de alguém que não se move pelas circunstâncias. Não é a cadeia que muda os sentimentos de Paulo. Não é o lugar que ele estava que muda a condição de Paulo. E Deus já está nos ensinando nessa noite: não permita que o que você esteja vivendo hoje mude o seu humor, mude a sua crença, mude a sua confiança. Independentemente do que esteja acontecendo, siga o propósito de Deus para a sua vida, para a glória de Deus. Paulo escreve esta carta para tratar de questões pessoais e ministeriais. Escutem isso aqui. Eu vou repetir para a gente entender onde Deus quer nos levar nesta noite. Timóteo está sob pressão em Éfeso. Há um grupo que o rejeita. Há um grupo que se opõe a Timóteo. E Paulo escreve esta carta. E olha o versículo 6 do mesmo capítulo desta carta que nós lemos. Paulo escreve dizendo: por cujo motivo, vamos facilitar, por este motivo, eu te advirto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha isso. 3 pontos aqui rápidos. Primeiro, Paulo diz para Timóteo despertar, avivar, reacender. Reacender o quê? O dom. E ele diz de quem é o dom. O dom pode estar em mim, mas ele não é meu. Você pode ter recebido o dom, mas ele não é teu. Paulo diz: eu te advirto que você desperte o dom de Deus. Está em você? Está, mas é de Deus. Então você não faz com o dom que você quer. Você não usa como quer. Você não usa para o próprio propósito. Porque embora esteja em você, mas ele é de Deus. E deve servir para a glória de Deus e o serviço da igreja. Desperte. Eu preciso adiantar. Desperte o dom. Diga bem forte: de Deus. Não, isso não é forte. Diga: de Deus, que está em ti, olha o que Paulo diz: pela imposição das minhas mãos. A lição aqui é esta, para a gente avançar. Primeiro, o dom é de Deus, plantado em nós, confirmado pelo ministério em favor da igreja. Então não existe carreira solo, não existe estrela solitária. Você está preso. Percebam que Paulo começa dizendo: o dom é de Deus, e termina dizendo: pela imposição das mãos do ministério, e no meio está eu. Olha isso.
O dom é de Deus, confirmado pela igreja. E entre Deus e a igreja estou eu. Por quê? Porque eu estou fechado por Deus e pela igreja. Porque eu não sou senhor da igreja. Eu sou servo de Deus a serviço da igreja. Eu sou servo de Deus em favor da igreja. Quem crê nesta palavra, aproveite a oportunidade. Levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Ouça isso. Mas Paulo começa o versículo 6 usando a expressão por este motivo. É que a gente atropela o texto. A gente pega a parte só do despertar o dom. Mas Paulo começa usando a expressão por este motivo. Qual motivo? Ora, o que ele falou nos versículos anteriores. Paulo havia falado sobre algumas questões. Quem me ouve aqui, diga amém. Sobre algumas questões com Timóteo. E agora no versículo 6 ele diz: e por isso, por causa do que eu falei antes, eu te digo, aviva o dom de Deus. A gente tem que ir com calma para entender. Que há em você, pela imposição das minhas mãos. Por este motivo. Qual motivo? Exatamente, os versículos que antecedem. E eu prometo ser breve aqui. Mas olha o que Paulo diz nos versículos que antecedem a este. No versículo 1. Paulo está argumentando com Timóteo. E Paulo divide o seu argumento em duas partes. Primeira, Paulo fala da história de Timóteo. Segundo, Paulo fala sobre a fé de Timóteo. Então percebam que Paulo está argumentando com Timóteo, dizendo para Timóteo: primeiro, você tem história. Segundo, você tem uma fé não fingida. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: você tem tudo o que precisa para exercer o ministério que Deus te confiou. Eu vou dizer de outra forma. É como se Paulo estivesse dizendo: tem gente aí se opondo a você? Tem gente aí te rejeitando porque te julga jovem? Tem gente aí questionando o teu ministério porque para eles você chegou ontem aqui? Mas eu sei de onde Deus te tirou. Eu conheço a tua história. Eu conheço a tua fé. Por isso, Timóteo, eu estou escrevendo para você e dizendo: você não tem motivo para parar agora. Você já tem tudo o que precisa para continuar a sua jornada. Deus me traz aqui nessa noite para dizer: Ele já te deu o que você precisa. Apenas siga a tua jornada. Levante uma de suas mãos aos céus. Só quem quer, é claro. Bata no peito e diga assim: pela graça, eu já tenho tudo o que preciso para exercer o meu ministério. Dobre a atenção aqui, por favor. Dobre a sua atenção aqui. Dobre a atenção aqui. Neste processo de já termos o que precisamos, o diabo se utilizará daquilo que ele sabe fazer melhor, que é confundir. Repito, Deus já nos deu o que precisamos. Mas nesse processo, o diabo vai tentar nos confundir,
principalmente nesse sentido, de acharmos que o que temos não é suficiente. E eu vou dizer isso aqui: o rebelde não começa rebelde. Presta atenção nisso, toda rebelião, ela passa pela insatisfação. E toda insatisfação tem a sua raiz na ingratidão. Todo rebelde é insatisfeito. Ele não se contenta com o que tem e quer o que é do outro. E todo insatisfeito, ele passa pela ingratidão porque ele não é capaz de reconhecer que até o que ele tem é fruto da graça de Deus. Eu me lembro, querido pastor, já vou me dirigir ao senhor com muito respeito, quando há 6 anos e meio atrás eu cheguei em São Paulo, a convite dos nossos pastores, pastor Zé Wellington, pastor Elton Júnior, para trabalhar com eles à frente de um projeto da educação da nossa igreja em São Paulo. Eu me lembro que eu cheguei em janeiro, no mês de maio, eu estava trabalhando na faculdade da nossa igreja, e eu fui convidado pelo pastor Elton Júnior para pregar no congresso geral das irmãs do Ministério do Belém, lá em São Paulo. E na semana do congresso, alguém passou na faculdade e perguntou para mim assim: pastor Elias, o senhor está na programação do evento? Eu falei: estou. Ele disse assim, a pessoa disse assim: e qual vai ser o dia? Eu falei: sábado. Aí ele perguntou, uma preocupação de saber o horário. Ele perguntou: qual horário? Eu falei: pela manhã. A pessoa falou assim: é o pior horário. Eu não entendo muito bem esse negócio do que é pior e melhor horário, mas tudo bem, vai entender esse pessoal. Naquele momento eu tinha 2 opções: ou ser crente ou ser carnal. Por incrível que pareça, naquele dia Deus me deu graça e eu fui crente. Eu olhei para ele e disse assim: rapaz, eu não merecia nem estar vivo, e estou vivo. Eu não merecia ser crente, sou crente. Eu não merecia ser salvo, sou salvo. Eu não merecia ser obreiro, sou obreiro. Eu não merecia pregar, e eu prego. E ainda vou pregar no congresso da minha igreja. Meu irmão, eu estou no lucro, porque eu não merecia nem estar aqui. Quando eu entendo, oh glória a Deus, quando eu entendo que tudo é fruto da graça de Deus, a rebelião já perde a força na largada. Reconheça, Deus já te deu aquilo que você precisa. Mas o diabo vai tentar te confundir. Ele vai tentar te levar a pensar que o que você tem não é o suficiente. Mas o Senhor me traz aqui nessa noite para com responsabilidade te dizer: aquilo que você precisa, Deus já te deu. Apenas faça. Oh glória a Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar? Com respeito, é claro, toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: você não tem motivos para parar. Paulo estava preso e não parou. Paulo estava sentenciado à morte e estava ensinando um pastor livre. Você não tem razão para parar agora. Deus já te deu o que você precisa. Pode alguém não acreditar, mas Deus conhece a sua trajetória. Deus sabe de onde você veio. Ele sabe de onde te tirou. É noite de Deus renovar as tuas forças. Sacode a poeira e vai para a guerra. Vai para a guerra. Paulo vai argumentar. E olha como ele começa. Eu não vou ler, até para a gente otimizar o tempo.
Mas se você estiver com a Bíblia aberta, você vai ver aí. Ou anote. Paulo argumenta 5 vezes com Timóteo. Não se esqueçam, de dentro da cadeia. Primeira coisa que ele diz: sabe por que você tem que me ouvir? Sabe por que você tem que despertar o dom que há em você? Primeiro, eu, Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Deus. Vou ser breve aqui. Paulo carrega as suas palavras de autoridade espiritual e ministerial. Paulo está dizendo: sabe por que você tem que me dar ouvido? Porque quem está falando com você não é qualquer um. Eu sou um apóstolo, chamado por Deus. Então, primeiro, ouça o que eu estou lhe dizendo, Timóteo. Eu conheço a igreja em Éfeso. Eu conheço essa turma que está se levantando contra você. Eu passei por aí. Aliás, é tudo filho meu. Eu sei o que você está vivendo aí. Agora, preste atenção aqui. Me ouça, Timóteo. A minha fonte não é humana. Quem está falando com você não sou eu. Então, primeiro, Timóteo, considere o que eu estou falando, porque quem está falando é um apóstolo. Segundo, o que eu estou falando é verdade. Olha o versículo 2 agora. É de uma beleza isso aí. A Timóteo, meu, o que está aí? Amado filho. Quem lê essa palavra sem levar em conta o contexto, acha que Paulo está na beira da praia, chamando Timóteo de amado filho. Quem lê isso aí, sem considerar o contexto, pensa que Paulo está na casa de campo, ouvindo Osés de Paula, Beethoven, tomando café ou açaí. Melhor, né? Para vocês é melhor. Para mim também. Com açúcar, claro. Eu ainda não cheguei lá. Eu estou em processo de evolução. Mas não. Na cadeia, sentenciado à morte, Paulo é capaz de chamar Timóteo de meu amado filho. Porque a cadeia não adoeceu Paulo. A cadeia não tirou o mel de Paulo. A cadeia não tornou Paulo amargo. Pelo contrário, na cadeia, ele ainda conseguia amar. Deus não vai permitir você sair amargo dessa situação. Deus não vai permitir você ser envenenado nessa situação. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. Deus me autoriza a profetizar aqui. Ele vai manter o teu mel, Ele vai manter a tua amabilidade. Você vai sair desta prova sem perder a capacidade de amar. Quando Paulo chama Timóteo de amado filho, Paulo está tocando o coração de Timóteo. Preste atenção. Timóteo é um jovem entre 25 e 30 anos. Ele era introspectivo, tímido. Hoje ele seria ou fleumático ou melancólico, calado, na dele.
e está sob pressão de uma igreja experiente. O seu pai na fé está preso. E Paulo escreve, e não é à toa que Paulo diz: meu amado filho, sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou tocar teu coração para curar a tua ferida. Mas vamos em frente. Paulo primeiro fala de autoridade espiritual, versículo 1. Versículo 2 ele fala de afetividade. Olha o versículo 3. Paulo sai do aspecto emocional e volta para o espiritual. Porque aí ele conclama dizendo: eu conclamo que desde os meus antepassados, e vai dizendo, daqui a pouco ele diz: e Deus sabe que eu faço menção de você nas minhas orações, dia e noite. É o preso orando pelo livre. Ele não está pedindo oração. Ele não escreve uma carta reclamando da liderança. Ele não escreve uma carta reclamando dos irmãos. Ele escreve uma carta sentenciada à morte, e ele diz: eu não sei se você ora por mim, agora eu sei que dia e noite eu oro por você. Timóteo, você não vai parar agora. Timóteo, a sua fragilidade emocional não vai te parar agora. Os seus medos não vão te parar, porque você está diante de Deus nas minhas orações. O Senhor me autoriza a dizer isso aqui nessa noite, nesse púlpito sagrado. Você não vai parar. Os teus medos não vão te parar. Os seus receios não vão te parar. Deus te traz aqui hoje para dizer: eu te animo, eu te encorajo. É o preso orando pelo livre. É de sentir vergonha. Eu não sei vocês, mas eu me envergonho. O preso, com o decreto da sua decapitação na mão, e dizendo: não parei de orar, oro dia e noite, e oro por você. Olha agora. Tudo isso é o argumento de Paulo. Olha o versículo 4. Esse eu vou ler. É mais forte do que eu. Olha o versículo 4. Desejando. Já não é mais espiritual. Ele volta para o emocional. Desejando muito ver-te. Tem gente te rejeitando aí, Timóteo? Quanto a mim, não. Eu quero te ver. A maioria está te rejeitando aí, mas não é só rejeição. Tem quem te quer bem. Então olhe para quem te quer bem, Timóteo. Mas o ponto não é nem esse. Lembrando-me das tuas lágrimas. Aqui é de assustar. Para me encher de gozo. Timóteo, sabe o que eu faço quando eu estou triste? Eu me esforço para me lembrar
das tuas lágrimas, porque as tuas lágrimas são motivos de alegria para mim. Que coisa estranha! Não é encontro de obreiro isso aqui? Não é encontro com uma igreja madura, que é a igreja da Abaetetuba? Então, que negócio estranho é esse, de eu lembrar da sua lágrima para me alegrar? Se é hoje, é processado. Isso é assédio moral. Isso é se aproveitar da fragilidade alheia. Você se alegra com o choro do outro, é isso. Como é que você explica alguém que na cadeia se alegra com a lágrima do outro? Quando eu estou triste, Timóteo, eu lembro de você chorando para me alegrar. Por que as lágrimas de Timóteo alegravam Paulo? Primeiro, porque quando Paulo lembra de Timóteo chorando, Paulo tem a certeza: está aí um obreiro fiel. O que isso tem a ver lágrima com... Porque a gente é inimigo da lágrima. A gente acha que lágrima é negativo. Deus vai enxugar lágrima. Os hinos é o quê? É só mais uma lágrima. Vai acabar a lágrima. Deus está enxugando tua lágrima. Pois Paulo diz: eu lembro da tua lágrima, porque ela me alegra. Porque lágrima para crente não é para morte. Lágrima para crente não é para vergonha. Lágrima de crente é para regar as raízes profundas da sua fé. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus e entende esse negócio. Porque Paulo se alegra das lágrimas de Timóteo? Porque quando Paulo se lembra de Timóteo chorando no ministério, ele chega à conclusão: se está chorando, é porque é fiel. O que isso tem a ver? Porque não existe ministério fiel sem lágrima. Você quer mesmo no ministério? Você quer mesmo fazer parte desse negócio chamado ministério? Então não venha pensando que isso aqui é promoção pessoal. Não venha pensando que isso é plataforma de promoção pessoal. Não é. Ministério é dor, ministério é lágrima, ministério é fidelidade, ministério é sofrimento, ministério é ser rejeitado, ministério é trabalhar para honrar a Deus e abençoar a igreja. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Eu me alegro das tuas lágrimas, porque elas garantem a seriedade do teu trabalho. Obreiro que não chora, obreiro que não se decepciona com as pessoas. Não. Paulo está dizendo: as tuas lágrimas me alegram. Primeiro, porque isso é prova da sua fidelidade. Segundo, lembra, Timóteo, que lá no início eu te avisei que seria assim. Eu não te enganei. Eu te falei a verdade. Então você não está sendo enganado. Você não está sendo surpreendido. Eu te avisei que ministério é trabalhar para um povo que muitas vezes vai te largar na mão. Pastor, o senhor está pregando isso? Ué, eu vou pregar o que aqui? Eu vou falar o que aqui? Que Deus vai enxugar as suas lágrimas? No ministério? Não vai não. Vai aumentar. Só que a vida não acaba aqui. Esse é o ponto. Paulo é garantido para ele
Eu choro aqui, mas eu tenho a certeza, a vida não termina aqui. Esse negócio não acaba aqui. Daqui a pouco eu vou estar com Ele lá. E aí sim, lá com Ele, eu serei recompensado. Ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas. E aí chegamos no versículo 5. E aí é de uma beleza sem igual. Porque vejam, presta atenção aqui. Não há dúvida de que Paulo está sofrendo por saber que Timóteo está sofrendo. Não desvia o olhar, não. Não desvia o olhar. Paulo está sofrendo porque Timóteo está sofrendo. Aí é por isso que no versículo 5 ele diz: trazendo. Não é trazendo à memória, é trazendo à memória. Olha o acentozinho aí, ó. Trazendo à memória. Ele está dizendo: eu me esforço para me lembrar da sua fé não fingida. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Eu te conheço, rapaz. Esse pessoal aí de Éfeso acha que você começou agora. Esse pessoal está enganado. Esse pessoal está achando que você caiu aí de paraquedas. Não. Eu me lembro, Timóteo, quando da primeira viagem missionária eu passei por Listra, e lá estava você, e você na minha pregação se converteu, e na minha segunda viagem missionária, lá estava você, e melhor, a igreja deu testemunho da sua fé, e eu decidi te trazer comigo. Esse pessoal de Éfeso não te conhece, mas eu te conheço. Olhe para cá. Eu sei da tua fé. Agora, olha essa beleza. Na cadeia, sentenciado à morte, escrevendo para um obreiro sob pressão. Paulo tem a serenidade de lembrar da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo. E não só isto, ele lembra, presta atenção nisso, ele lembra da avó, e ele usa a expressão avó, ele usa a expressão mãe, e não é à toa, ele faz isto que é para curar Timóteo. Você herdou esta fé, primeiro, que começou na tua avó. E melhor, olhe para cá. E melhor, ele dá nome à tua avó Lloyd. Depois passou para sua mãe Eunice. E estou certo de que a fé que começou na tua avó passou para tua mãe, também está em você. Eita. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Você vai quebrar esse legado. Você vai desonrar essa história. Você vai desonrar a memória da tua avó. Agora que chegou a tua vez. Agora que é a tua hora. Você vai esmurecer? Não, Timóteo. Lembra da tua avó. Lembra da tua mãe. E desperta o dom de Deus que há em você.
Eu vou encerrar aqui. Mas abra sua Bíblia. Aqui nós vamos ler mesmo. Hebreus capítulo 11. Pastor, é congresso, vai ler a Bíblia. Ué, congresso não se lê Bíblia, não? Hebreus capítulo 11. Não desvia o olhar, não. Versículos 39 e 40. Quem achou, diga amém. Não, quem achou aí de verdade, diga amém. Hebreus 11, 39. Olha como ele começa. E todos estes, espera lá, olhe para cá. Todos estes quem? De quem ele está falando no capítulo. E sobre quem ele está falando? Os heróis da fé. Olha a definição que ele dá para esses heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Então presta atenção de novo aqui, ó. E todos estes quem? Homens dos quais o mundo não era digno. E como viveram eles? Errantes pelo caminho, cerrados ao meio, escondidos em caverna. São estes. E todos estes, presta atenção aí. Já falei quem são eles. Tendo tido testemunho pela, vamos lá, pela fé. O que diz agora? Não alcançaram a promessa. É estranho. Como é que homens dos quais o mundo não era digno e que alcançaram testemunho pela fé não alcançam o que quer? Porque a gente pensa que quem vive uma vida digna e tem fé tem tudo o que quer. Parece que não. A fé não é para eu alcançar tudo o que quero. A fé é para eu continuar honrando a Deus quando eu não recebo o que quero. Está aqui. Quem está acompanhando, diga amém. Nós já vamos encerrar. Não alcançaram a promessa. Para você que está atento, a pergunta é: por quê? Porque Deus não quis. O lindo é agora, o 40. Provendo Deus alguma coisa melhor, diga bem forte, a nosso respeito. Não, gente, diga a nosso respeito. Olha agora, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, a ideia aqui é a seguinte: eles fizeram a parte deles, mas eles não são capazes de fazer tudo sozinhos, porque para cada tempo Deus tem um povo, e o que eles começaram, agora a gente continua. A questão é: o que faremos com o que recebemos deles? É por isso que daí começa o capítulo 12. Porque nós temos como capítulo, mas isso é uma carta corrida. Por isso o escritor começa o capítulo 12 dizendo: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem é esta nuvem de testemunha? Os heróis da fé. Eles estão olhando para nós e dizendo: eu quero ver o que vocês vão fazer com o que nós começamos e entregamos para vocês. É por isso que daí ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha agora essa ideia que ele traz: e corramos. A ideia de correr aqui é a corrida na arena, de revezamento.
Um corre 100 metros e entrega o bastão para o outro, que corre 100 metros e entrega o bastão para o outro. Ou seja, fiz a minha parte, agora é com você, agora é com você. E Deus está dizendo através de Paulo a Timóteo: começou na tua avó, passou para tua mãe, e o que é que você vai fazer com aquilo que você recebeu? Quem está entendendo a voz de Deus aqui, com a permissão do pastor da igreja, com todo respeito, esteja em pé, adorando ao Senhor.